Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do 0 a 1 e hoje nós vamos falar sobre nuvem com o nosso Head de Operações da Maita, Igor. Bem-vindo, Igor, é um prazer ter você aqui com a gente. Fala, Caião, prazer é meu, cara. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela sua atuação na Maita, por tudo que você tem feito com a gente aí, é um prazer ter você. Muito feliz em estar aqui, muito feliz em estar na Maita aí, tá sendo muito gratificante esse período que eu tô conosco com vocês aí. Show de bola. Igor, vamos começar já respondendo uma pergunta, principalmente para aqueles que ainda não estão familiarizados com o termo. O que é nuvem? Caião, de uma forma bem direta, nuvens são servidores que estão espalhados pelo mundo, né, que você pode acessar através de um painel web e criar máquinas, criar serviços de uma forma muito prática, muito fácil e muito dinâmica, né? A nuvem vem para tirar aqueles problemas de você ter um data center local, de você ter um servidor embaixo da mesa que você pode chutar e desligar, com um custo relativamente barato, né? Comparado se você for comprar um servidor novo aí, né? Você não tem o risco da depreciação. Então, quando você fala de um servidor, as empresas normalmente faziam cotações para 5 anos, né? E aí depois de 5 anos tinha que renovar seu parque inteiro e te facilita a questão do on-demand. Então, ela vem para facilitar e gerar esses servidores aí de forma bem rápida e bem fácil. Legal. Você aproveitou e trouxe algumas vantagens para a gente, né? Você trouxe aí o ponto de escalabilidade, on-demand, preço. Tem mais alguma grande vantagem que uma empresa recebe ao migrar para a nuvem, enfim? Cara, ela ficar acessível de qualquer parte do mundo, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, você não depende mais de você ter um time de TI altamente especializado que vai cuidar se a refrigeração do ar-condicionado está na temperatura ideal, se o piso está elevado, se entrou água, se não entrou água. Então, você tira essas preocupações que não são o core das empresas, né? Então, você tem a facilidade de focar no seu negócio, né? Você também tem a escalabilidade, como você já falou, você tem o custo que é mais barato e você não tem necessidade de criar máquina para tudo. A nuvem também te oferece serviço, por exemplo, serviço de e-mail. Cara, você não precisa montar um servidor de e-mail que vai disparar os e-mails da sua aplicação. Você não precisa criar um servidor para hospedar um site, né? Você tem o serviço de web app. Banco de dados, a mesma coisa. Então, você começa a distribuir sua aplicação de uma forma mais homogênea. Você consegue distribuir a sua aplicação com um custo assim. Então, cara, eu quero que minha aplicação fique no ar de tal a tal horário. Você cria um script, né? Se você está no data center, você até consegue criar scripts, mas você depende de alguém validar, de fazer alguma coisa. Então essas são algumas vantagens aí que você consegue ir para a nuvem. Legal. Então eu não preciso, ou preciso de um time de suporte para isso, né? Que acompanhe direto a minha operação. Como que é isso? É importante ter, né? Mas é o que a nuvem traz uma possibilidade que é a empresa focar no negócio dela. Então imagina um e-commerce de joias. Cara, qual que é o core do negócio? Vender joias. Normalmente, quem vende joias, dependendo da empresa, o core não é tecnologia, né? Então, você consegue terceirizar para empresas, você consegue terceirizar esse trabalho de operação da sua infraestrutura com empresas especializadas em nuvem. E essas empresas normalmente te oferecem um serviço 24/7, te oferecem profissionais extremamente capacitados com um custo, às vezes, até inferior de você manter um time na sua empresa. Legal. E você trabalhou com suporte, né? Você havia comentado comigo, 24/7, operações com alto volume de dados. Como que é isso, né, em nuvens hoje no Brasil? É a galera ali monitorando o tempo todo? O monitoramento existe desde os data centers locais, né, e ganhou muita força com a nuvem. Por quê? Você consegue ter de uma forma muito mais rápida um problema e você consegue diagnosticar e resolver o problema muito mais rápido. Então, se você tem um monitoramento efetivo em cima da sua infraestrutura, em cima da sua aplicação e que você consegue... Você é desenvolvedor, já foi desenvolvedor, você conhece. Então, imagina assim, você tem uma comunicação da sua página web com uma API externa. Se esse link cair, você só vai ter um erro na aplicação. Hoje a gente consegue antecipar esses erros, consegue antecipar esses problemas e atuar antes mesmo de refletir para o usuário final.
Como? Através de aplicações como o New Relic, que é um APM, então ele vai monitorar aí a sua aplicação, todas as chamadas. Se você tiver um tempo de resposta acima do padrão, já alerta para o cara que está monitorando. Ele já tem um procedimento para executar nesse tipo de situação. Então ele vai testar link, ele vai testar comunicação, vai testar as duas pontas. Poxa, não conseguiu resolver. Ele escala isso para um N2, um N3 ou até mesmo um arquiteto especialista. Né? Então a vantagem de você ter isso monitorado é por causa disso. Legal. Você trouxe ali o New Relic, né, como exemplo de ferramenta e tal. Na mais a gente fala muito de formação, como você bem sabe, e a gente tem, né, até o tema do podcast do 0 a 1, que é voltado para a área de formação, para a gente levar informação para novos talentos. Me conta uma coisa, o perfil que trabalha dentro de um time desse 24/7, enfim, do NOC, né? Qual que é a formação dessa galera? O que o cara precisa aprender primeiro? Enfim. Eu não vou falar de faculdade, porque eu acho que isso é particular de cada um, e aí você tem vários cursos, né? Mas se a gente for olhar para um cara que vai trabalhar numa operação dessa, o cara tem que ter conhecimento de redes, o cara tem que ter conhecimento de servidores, seja ele Linux, Windows, ele tem que ter conhecimento de APIs, e aí a gente pode falar um pouquinho dessas aplicações, né? Então a gente tem Zabbix, que é uma ferramenta poderosíssima para monitoramento, extremamente flexível, né? Você tem o próprio New Relic, que ela também consegue te trazer muitas informações. Existe um curso excepcional que eu recomendo, né? Não sei se eu posso fazer a divulgação. Fica à vontade, lógico, imagina. Que é o pessoal da JLCP, eles têm um treinamento, são empresas especializadas em monitoramento, e eles têm um treinamento de Zabbix excepcional. Né? Aí você consegue acoplar e trazer visões, inclusive gerenciais, para gestores de TI, através de um Grafana e outras ferramentas dessas. Né? Então, se uma pessoa realmente quer começar a trabalhar com isso, Linux, obrigatório, Windows, obrigatório, comunicação de rede é obrigatório. A gente pode falar um pouco de firewall também, a parte de segurança, que seria obrigatório, mas você tem aí os perfis, né? Você tem o cara que é de servidor, você tem o cara de segurança que é de firewall, mas isso é o básico para a pessoa começar realmente a trabalhar numa operação dessa. Legal. E o que muda do perfil de N1 para o perfil de N2, por exemplo, e aí assim por diante? Basicamente é o conhecimento que ele tem. Então, N1 é um cara bem júnior, que normalmente está aprendendo, que ele vai pegar incidentes de baixa complexidade para resolver, e sempre acompanhado aí de um profissional um pouco mais sênior. Igor, mas um cara que vai olhar para a minha infraestrutura é um cara júnior? Não necessariamente. Né? O N1 é o cara que faz o troubleshoot inicial. Então é um cara que ele precisa realmente fazer um diagnóstico e tentar resolver. Eu preciso de um autoconhecimento para esse cara? Não. Por quê? É só um troubleshoot inicial. O N2 é um cara que já é um cara que é um pouquinho mais safo, um cara que realmente consegue resolver alguns problemas um pouco mais complexos, mas que não tem aquela senioridade, aquela bagagem que fala assim, puxa, isso aqui eu sei rápido. O cara que é N3 é o cara que realmente conhece diversas tecnologias, é um cara já malhado aí pelo tempo, né? Um cara que realmente já passou por situações bem complexas e que consegue resolver. E aí a gente consegue um quarto nível ainda, que é o cara de arquiteto, que é o cara especialista. Então, imagina o seguinte, o N3 identificou que o problema num banco de dados. Né? Ele não é um DBA. Aí a gente escala para um arquiteto ou para um DBA que realmente vai fazer aquela atuação no banco de dados, caso ele não tenha conseguido resolver. Legal. Essa galera do N1, N2 e N3, eles costumam ter conhecimento sobre plataformas, por exemplo, sobre código, nada de desenvolvimento? Normalmente é zero de desenvolvimento. Tá? Normalmente são caras de infraestrutura pura. Mas isso está começando a mudar. Por quê? Com a cultura DevOps que as empresas estão implementando, nasceu essa figura do cara de DevOps também fazer parte da operação. Por quê? Normalmente numa esteira você tem ambiente de dev, ambiente de QA ou homologação. Às vezes você tem um cara que é pré-produção e produção. Então, as empresas com a cultura DevOps está exigindo também que a gente tenha um profissional DevOps para fazer realmente um troubleshooting de código se for necessário. Né? E aí eu acho que varia também de contrato para contrato. Eu já vi times que
tinha um cara de desenvolvimento, mas só para apoiar e realmente fazer um troubleshoot na aplicação. Né? E aí realmente falar, ó, isso precisa ser corrigido esse bug. Fiz esse troubleshoot, mas precisa ser corrigido esse bug. Né? Então, cada cenário é um cenário, mas em geral são profissionais de infraestrutura e agora com essa figura de DevOps. Legal, maravilha. Cara, me conta uma coisa. Você trabalhou nesse período de pandemia, né? Enfim, e a gente teve um boom muito grande de e-commerce, né? Todo mundo correndo pro digital, a galera que não estava preparada correndo para se preparar. Como que foi isso em nuvem, o aumento do e-commerce no Brasil? Como que foi viver essa experiência, enfim, correria e tudo mais? Cara, foi uma loucura. Realmente, o ano de 2020 teve um boom gigantesco, não só para o e-commerce, né? Mas para as empresas que não estavam preparadas para o trabalho remoto. Né? E aí entra o que as nuvens podem ajudar. Né? Então, falando um pouquinho de e-commerce, realmente muitas empresas que só estavam no físico migraram para o digital, né? E aí com experiência ou mínima ou quase nenhuma, né? E nos pediram ajuda aí para apoiar. Né? E a gente sempre falava, olha, o mínimo que você precisa ter é um ambiente de homologação, um ambiente de produção. Um ambiente de produção, o mínimo escalável possível. Né? Então, pelo menos 2 máquinas de banco de dados, pelo menos um front-end que você, se tiver um pico de acesso, você consegue escalar de forma automática, sem uma intervenção humana. Isso é uma das vantagens da nuvem também, porque você tem alguns recursos chamados autoscale, por exemplo, que você configura. Então, assim, se eu tiver 2 servidores e eles baterem 60% de consumo de processamento, sobe mais uma máquina automática. Né? E aí a gente trouxe essas informações para muitos clientes que não tinham esse conhecimento, nem imaginavam que isso era possível. Né? Inclusive não voltaram depois que as coisas normalizaram, não voltaram para o servidor físico embaixo da mesa. Tinha muitas empresas que usavam servidor físico ali na maquininha? Tinha, cara. A gente tinha clientes que tinha um servidor que rodava tudo, né? Um servidor que assim, rodava banco, aplicação, disparava e-mail, o cara viu que com um custo pequeno ele conseguiu realmente ter uma estrutura muito mais robusta. Né? Tem um risco envolvido também, né? Dele ter tudo ali, né? Embaixo da mesa, enfim, até risco físico, né? Se ele chutar a máquina, se ele pegar fogo, no fio, né? Então, assim, aquele negócio foi o que a gente falou no começo da conversa, né? O cara, ele para de se preocupar em ter uma sala de servidor com piso elevado, com ar-condicionado a temperatura X para não superaquecer, né? E começa a realmente focar no que importa, que é o negócio. Né? Eu acho que a nuvem proporciona isso de uma forma espetacular. Legal. E como que fica a segurança nessa mudança de paradigma, né? Tá indo para a nuvem, é a provedora que se responsabiliza, como que é isso? Existe o seguinte, dentro das nuvens, né, tanto a AWS, quanto a Microsoft, quanto o Google, eles são certificados para o data center. O que isso significa? Que os data centers onde estão hosteados os servidores fisicamente atendem a uma série de normas e seguranças. Tá? Mas tudo que você sobe para a nuvem, a responsabilidade é sua, inclusive a segurança. Né? Então, não é porque você subiu uma aplicação web e você não se preocupou com SQL Injection, por exemplo, que o provedor vai se responsabilizar por aquilo. Né? Então, o risco é a aplicação que você sobe ali, o que você faz lá dentro. Exato. Então, a partir do momento que você cria uma assinatura e todos os recursos que você cria ou expõe para a internet, a camada de segurança, a responsabilidade é sua. E aí a nuvem mesmo oferece serviços que te ajudam a agregar isso. Parte boa disso, você consegue com alguns cliques implementar qualquer coisa, inclusive quesito de segurança. Parte ruim, a nuvem é um taxímetro que quando você liga um negócio, começa a marcar lá. Então precisa tomar muito cuidado também. Eu vou deixar minha aplicação mais segura possível, vou ligar tudo que tem. Tem um custo. A conta vai chegar no final do mês. Legal. E as nuvens hoje elas operam sempre cobrança mensal? Como que é isso? Você tem a cobrança mensal e você pode... Eu tenho mais experiência com a Microsoft. Tá? Então eu vou falar sobre a Microsoft e dar como exemplo. Na Microsoft você consegue comprar créditos anuais e você tem que consumir isso nesse período. Se você consumir a mais, no final do ano eles fazem um prorata,
tá? E a menos você perde. Você... Bem justo. E aí você também tem a cobrança mensal, que na minha visão é o melhor. Por quê? Você consegue em curtíssimo espaço de tempo fazer correções. Poxa, gastei $5.000 esse mês. Cara, por quê? Ele te passa um relatório detalhado. Cara, esse servidor aqui está me custando $3.000. Eu preciso de tudo isso? Outra facilidade, outra vantagem. Não, eu posso reduzir. Então, de 3 mil baixo para 2,5, $2.000. Tem um risco envolvido da pessoa, às vezes, cometer algum erro ali e vir muito mais caro? Sim. Essa talvez seja a parte ruim dessa flexibilidade. Na verdade, a parte ruim talvez de não ter a experiência da nuvem, né? Que é o que acontece. Eu criei aqui para testar e o cara esquece a máquina ligada ou o serviço ligado, né? E isso que vem. Se você tem ou uma pessoa ou uma empresa parceira que te apoia, esse risco é minimizado, né? E, de novo, de um mês para o outro, você consegue fazer esses ajustes, fazendo com que a conta diminua ou a conta suba. Né? Legal. E como que está a camada de teste em relação à segurança disso? Cara, existem profissionais de ethical hacking, né, que você consegue contratar e fazer diversos tipos de teste, né? Na experiência que eu tive, a gente tinha um profissional no qual, inclusive você conheceu, né? Ele executava exatamente testes de invasão, né? Então, a gente teve situações em que a aplicação estava tão vulnerável que o cara encontrou usuário e senha no código da aplicação chumbado, né? Então, depende muito, assim, só que você consegue minimizar essas coisas? Consegue. Cara, como ele conseguiu? Porque esse cliente em questão, ele estava sem nenhuma proteção, ele simplesmente subiu a aplicação e deixou, né? E aí depois a gente definiu um plano de trabalho exatamente para quê? Para minimizar esses impactos, né, em cima desse relatório. Então você consegue com facilidade fazer esses testes. A própria nuvem te fornece relatórios com base nas melhores práticas de mercado, pontos de atenção que você consegue implementar. Então você consegue extrair esses relatórios de qualquer nuvem, aí, isso eu posso falar tanto da AWS, GCP e Azure, que se você for na central de segurança e extrair, ele vai te falar pontos que você pode melhorar, tanto para segurança quanto para custo. Isso é muito legal. E isso é uma coisa que está a poucos cliques. Se fosse numa infraestrutura local, você também não teria. Era mais trabalhoso. Voltando ali no ponto de e-commerce, até ficou um pouco de curiosidade. Fala-se muito de Black Friday, né? Eu já tive o prazer de trabalhar em algumas, né? Eu também. Preparando, enfim, utilizando serviços e tudo mais. O que é a nuvem? A gente tem um ponto de escalabilidade, claro, mas como que é essa preparação para uma Black Friday, né? A galera ali aumentando máquina, configurando script. O que a nuvem fornece nesses casos para a gente? Cara, eu participei de algumas Black Fridays de alguns clientes, né? Então, a Black Friday roda em novembro, normalmente na última sexta-feira do mês de novembro, só que a preparação para uma Black Friday começa 4, 5 meses antes, né? Como que é feito isso? Primeiro, a gente roda, ou a gente recomenda rodar, né, um stress test. Então, literalmente, a gente cria as scripts, sobe uma máquina e põe essa máquina para ficar fazendo requisição, ficar navegando no site, para que a gente realmente identifique os pontos de gargalo. E aí que entra, a gente volta para o começo e fala do monitoramento. Por quê? Roda uma série de coisas, o Stress Test vai te trazer algumas métricas. Em cima disso, você extrai o relatório do New Relic, por exemplo, da Dynatrace e fala, cara, eu tive tantas requisições, demorou X segundos para carregar tal página, esse ponto aqui, essa query está demorando muito, então a gente faz um diagnóstico inicial. Com base nesse diagnóstico, starta-se duas frentes, otimização e correção de código, otimização e ajuste de infraestrutura. E aí, falando de nuvem, qual que é a vantagem? Imagina o seguinte, eu identifiquei que para atender um requisito do meu cliente, que são 100 mil usuários por hora, por exemplo, né, eu preciso de 15 servidores, de front e 4 de banco.
Num data center físico, se você não tiver isso disponível, você tem que sair correndo para comprar máquina. Né? Na nuvem, você vai lá e escala, configura uma chave. Né? Então, essa é a vantagem. E você já tem previsibilidade de consumo. Por quê? Se eu sei quantas máquinas e se eu sei qual o tamanho dessas máquinas, eu sei dizer quanto que eu vou gastar. Né? Já com todos os valores embutidos. Então, essa é a vantagem. Então, configuramos esse diagnóstico, fizemos esses ajustes, é recomendado fazer até 3 rodadas adicionais de stress test, para realmente ver se os ajustes de código de infraestrutura estão ok, e se você precisa ou dar mais máquina, ou tirar máquina, quanto você vai colocar no scale, essas coisas. Então, você faz essas rodadas de stress test para fazer. Posso adicionar também a questão da segurança do teste de invasão, porque Black Friday é extremamente visível. Né? Então, aí complementaria o pacote aí para você suportar uma Black Friday. No dia da Black Friday, normalmente é um time de infraestrutura e aplicação que fica disponível, né? Além da área de negócios subindo e lançando promoção, né? Lançando desconto, mas na parte do background aí do time técnico, a gente fica realmente no more room para cada cliente, para que a gente consiga suportá-los e conseguir entregar a Black Friday com sucesso. Legal. E quais são as ferramentas mais utilizadas para o stress testing? JMeter. Cara, hoje acho que é a ferramenta mais utilizada, acho que é a mais simples e a mais robusta. E roda em qualquer nuvem, enfim. Qualquer nuvem. Ele é free, né? Open source. Você cria os scripts, então aí você tem 2 formas de criar os scripts, realmente codificando, né? Ou ele tem um gravador que ele emula o que você está clicando, o caminho que você está fazendo para poder usar. E aí também a vantagem, né? Você consegue subir um desktop na nuvem para configurar o JMeter e mandar ele rodar. Legal. E o perfil da pessoa que manja de JMeter é um DevOps? O que é? Um desenvolvedor mais Ops? Não, cara, acho que o DevOps hoje ele engloba infra e desenvolvimento. Né? Então, realmente é um perfil bem coringa. Né? E você tem do DevOps o cara que é um pouco mais infra e um cara que é mais dev. Mas um cara de dev consegue fazer tranquilamente. O que ele não vai conseguir fazer um cara de dev? É dar as sugestões de infraestrutura. Né? Mas um desenvolvedor conseguiria, sim, rodar um teste de stress utilizando o JMeter tranquilamente. Legal. Uma pergunta bem comum, inclusive, algumas pessoas me perguntam como é que faz, enfim, como é que funciona. Quero montar um e-commerce. E as pessoas, o caminho mais comum para isso é recorrer a uma plataforma. Sim. Né? Você já teve experiência com plataformas em Black Friday? Como é que é a preparação disso? E se tem essa liberdade ou não? A plataforma se responsabiliza e adeus? Cara, eu trabalhei muito com o Magento, né, que é uma plataforma, mas que não fica sob a responsabilidade da própria Magento. Hoje, inclusive, eles estão com essa iniciativa, eles estão fazendo isso já há algum tempo, mas a gente instalava o Magento, customizava o Magento. Vtex, que seria uma plataforma dessa, em teoria, eles se responsabilizam pela Black Friday. Então, eles escalam como você... Assim, o que você precisa se preparar quando você tem uma Vtex? Se você tem sistemas satélites que são conectados na Vtex, você precisa fazer um trabalho, por quê? Não fica hospedado na Vtex, mas consome o serviço dela. Legal. Então, você pode sobrecarregar um serviço seu e derrubar, achando que foi a Vtex, na verdade foi o serviço satélite. Legal. E dá para fazer... pessoa que usa Vtex ou usa qualquer outra plataforma, consegue fazer um stress test nisso? Consegue, mas não vai ser tão efetivo, né? Porque como a Vtex é dona e ela que monta a infraestrutura, você consegue fazer a requisição, você consegue fazer a navegação, mas de parte do relatório você não vai ter autonomia. Né? Para você falar, sabe, poxa, olha, você não vai conseguir medir quanto consumiu de memória, CPU e disco dos servidores da Vtex. Né? Então não é tão comum quanto quando você tem um Magento instalado no seu servidor, alguma coisa assim. Legal. Você já teve alguma experiência com Vtex, por exemplo, de loja? Não, sempre Magento. Sempre Magento. Magento acho que predomina, né? Legal. E como é que foi essa experiência em relação ao Magento para escalas, Black Friday e tudo mais?
Cara, teve um caso engraçado, né? A gente assumiu a operação de um cliente aí em 2018. Em 2017 eles passaram em branco, né? Eles caíram na quinta e voltaram no sábado. Conheço algumas lojas que são famosas. E aí em 2018 a gente assumiu a operação deles. Então toda a parte de produção era nossa. E um mês antes da Black Friday a gente literalmente refez a arquitetura de infraestrutura deles. Porque do jeito que estava não ia aguentar de novo. Já era novo. Já era novo, eles já estavam na AWS. Né? No ano que eles caíram eles já estavam na AWS. Mas aquele ponto, né? Como estava configurado, então não tinha imagem cacheada, porque eles têm, a nuvem tem serviço de cache, as páginas não estavam cacheadas, o preço que você... Então tudo tinha que buscar no banco, sobrecarregou e derrubou. Há um mês, assim, a gente fez um trabalho de diagnóstico com eles, a gente propôs alguma coisa, rodou umas baterias de teste e falou assim, cara, desse jeito não vai. Desenhou uma arquitetura. Com base nessa arquitetura, a gente refez a arquitetura de infraestrutura deles de uma forma realmente muito mais escalável. Então, o load balance controlava as instâncias e automaticamente subia. Aí a expectativa era de faturar 1x, eles faturaram 2x na Black Friday. Legal, sem nenhuma queda. Hã? Sem nenhuma queda. Sem nenhuma queda, passou liso. Legal. Passou liso. Então, isso aí foi também nos anos seguintes e utilizando o Magento 1.0. Acho que... Show. E quando acontece de cair 100% da loja, geralmente tem aquele caso, né? Além de da loja não faturar na Black Friday, ela ainda pode tomar um grande prejuízo, né? Que é aquele prejuízo que vai gastar de imagem, né? Porque vai ficar duplicando máquina e de repente cai. Ou seja, pagou para escalar e depois caiu. É isso aí. Legal, muito doido. E tem alguma preparação exclusiva para Black Friday em termos de segurança ou não? Normalmente ele tem que acompanhar a segurança que você já tem no seu dia a dia, né? Se no seu dia a dia você não está tendo problema, a gente só realmente replica essas questões de segurança para suportar a Black Friday. Também não adianta ficar reinventando a roda, né? Então, bloqueio IP que é externo do Brasil. Por exemplo, se você tem uma loja que só atua no Brasil, por exemplo, cara, para que você vai ficar aceitando requisição de fora? Não faz sentido. Então, você toma algumas precauções desse jeito para exatamente mitigar algum tipo de problema, né? E aí é seguir realmente as boas práticas que você já vem seguindo. Se você segue as boas práticas, né? É só manter aquelas práticas que você está seguindo. Legal. Me conta uma coisa, existe no seu ponto de vista, na sua opinião, existe alguma grande diferença entre as principais clouds aí, AWS, Azure e GCP? Cara, não sendo tendencioso, né? Eu acho que Microsoft e Amazon, né, Azure e AWS, elas estão praticamente idênticas. Tá? Então, oferece o mesmo tipo de serviço, com a mesma qualidade. Então, elas são robustas iguais. A Google, eu acho que está um pouco atrás, mesmo eles estando extremamente agressivos na questão de preço, tá? Para realmente aumentar o market share, eu acho que a qualidade ainda é um pouco inferior. O que a Google é excepcional? A parte de dados, a parte de BI deles realmente, para você processar grandes volumes de dados, é excepcional, afinal é o Google, né? Mas para todo o restante funciona, mas ainda falta trilhar um caminho ainda que a Microsoft e a Amazon já trilhou. E aí lá no fundo ainda a gente tem a Oracle Cloud que também... mas essa... Uma pergunta que eu te fazer, tem alguma outra despontando aí como... A Oracle Cloud também está vindo forte, mas não tem nem profissional no mercado o suficiente para... Assim, então ainda estão muito atrás. Lá fora tem alguma que já despontou? Ou mesma coisa? Basicamente, tem da Alibaba que também estão querendo montar assim, mas ainda não tem negócio pesado. Né? Legal. Ambas as clouds elas já possuem certificações, né? Um profissional quer se certificar Azure, tem lá. Todas as principais, né? E a gente está falando das principais, que é Google, Microsoft, AWS. Todas as três elas têm trilhas de certificação, seja para infraestrutura quanto para desenvolvimento. Então, a Maita, na sua grande maioria, são desenvolvedores. Então, assim, poxa, eu quero me especializar, eu quero realmente
seguir nesse mundo. Então, cara, o que o cara vai ter? Microserviços. Então, na Azure você tem o Azure Functions, na AWS você tem as funções Lambda. Isso tudo você aprende nas trilhas de desenvolvimento, né? E aí você, inclusive, consegue tirar a certificação de DevOps para nuvem. Né? E para infraestrutura a mesma coisa. Eu quero ser um cara de infraestrutura. Você também tem as trilhas para isso. Legal. E hoje, na sua opinião, existe relevância nas pessoas que adquirem esses certificados? O mercado olha para isso? Com certeza. Legal. Com certeza. É um diferencial profissional que... Sim. Quando eu estava ali e contratava, a gente buscava alguém que tivesse certificação. E você que já contratou bastante profissionais desse perfil, o gap é muito grande de mão de obra? Como que está isso hoje? Cara, não tem. Não tem. Não tem. Não é diferente de outras frentes de desenvolvimento, por exemplo? Não tem. Eu acho que é até pior que desenvolvimento. Sério? Eu acho. Porque a maioria das pessoas vão para o desenvolvimento. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu vim do desenvolvimento e fui para a infraestrutura. Né? E quando a gente realmente vai entrevistar, a gente sempre cai nas mesmas pessoas. É engraçado, né? E no desenvolvimento, não. No desenvolvimento, você vê uma quantidade de pessoas maiores para desenvolver. Seja porque no desenvolvimento você tem back-end, front-end, né? Você consegue ter mais perfis. Né? Para a nuvem, não. Então, e o cara tem que gostar de infraestrutura. Bem ou mal, o cara tem que saber o que é um servidor, saber configurar uma rede. Então, não é todo mundo que gosta. Sim. O analista de rede, ele tem uma porta aí que dá para ele entrar. Com certeza. Dá para fazer essa migração, enfim, acho que é uma carreira bem promissora. Né? Só como analista de redes, ele vai ter atuação, que ele vai conseguir, mas vai ser exigido dele que realmente conheça a parte de servidores, mas o de rede, sim. Legal, é um caminho natural, digamos natural. Legal, bacana. Acho que é mais fácil o cara de redes vir, né, para essa parte de cloud, enfim, de ambiente de nuvem, do que o desenvolvedor sair para fazer isso. A não ser que o cara queira realmente trilhar a carreira de DevOps. Porque o de DevOps ele vai ser obrigado a conhecer a infraestrutura. Porque o que vai acontecer? O cara vai ter que subir um container. Só que como que funciona o container na nuvem? Né? Como que funciona o Kubernetes no Azure? Como é que funciona o Kubernetes na AWS? Não, uma coisa é você subir seu Dockerzinho na máquina lá, dar os comandos e entregar para alguém publicar em produção. Outra coisa é você ser esse cara e precisar realmente fazer a configuração disso. Então, o DevOps em si é o cara que... E aí eu acho que esse é o futuro, tá? Já e vai continuar sendo por algum tempo. O cara que navega e fala muito bem das duas frentes é o cara que vai ter mais mercado hoje. Legal. De infra e de código, no caso. O cara pode ser especialista de código, mas ele sendo um DevOps, ele falando de infraestrutura, ele consegue inclusive trazer... Existe aquela briga, né? Não é briga, mas aquela coisa assim... meu código funciona, o problema é na infra. Não, mas a infra tá ok, o problema tá no código. Então, você traz um perfil de profissional que fala assim, cara, olha, eu fiz esse caminho aqui para a minha aplicação vem do Trace aqui, ela chegou até aqui e ela não passou desse ponto. Então, assim, cara, vamos olhar esse ponto aqui, que pode ser um servidor, uma API externa, alguma coisa assim. Então, o cara tem uma visão do todo e ele não está limitado só naquela aplicação. De bola, legal. Então, é um mundo que eu particularmente gosto muito. Legal. E tem bastante espaço, né, para você trouxe. Sim. E voltando lá até veio agora aqui na minha cabeça, é esse perfil provavelmente que vai configurar as aplicações para o cara do N1 ficar olhando lá, né? Tipo, ou seja, ele vai tem um setup lá atrás que, putz, eu vou configurar você comentou do Grafana, etc e tal. Eu vou configurar essas ferramentas para o meu suporte conseguir ter... não vai ser o cara de DevOps. Existe um cara que chama analista de monitoramento, que aí ele é especializado só em ferramentas de monitoramento, que em conjunto com ou o cara de DevOps ou o arquiteto da solução, seja de software ou de infraestrutura, que vai entender todo o fluxo, toda assim, ele vai criar esse monitoramento. Então, realmente é um analista O monitoramento pega ali na ponta, o cara DevOps no restante da esteira ali. Exato. Usando New Relic, enfim, entre N ferramentas que você trouxe aqui pra gente. New Relic, Dynatrace,
são as mais conhecidas São mais do utilizadas no mercado. hoje. Legal. Tem bastante conteúdo na internet, cursos, essas coisas? Tem muita coisa. No próprio site tem um Get Started lá deles, né? Você consegue criar licença trial, você consegue fazer. O Zabbix é gratuito, né? Então ele tem a versão gratuita, então você consegue baixar, configurar. E aí, para quem gosta só de Windows, uma notícia, o ideal é que seja só Linux. Tá? Pode crer, legal. Igão, cara, obrigado. Espero que tenha sido divertido para você também. Foi muito legal. É sempre muito bom te ver, falar contigo, trocar boas ideias. E é disso, a gente vem para cá para falar de futuro e acho que nuvem tá bombando como sempre e vai bombar, enfim. Vai continuar bombando, né? Nuvem não é mais futuro, já é realidade há algum tempo. Só que eu acho que é um caminho sem volta. Então, para quem acha que é muito caro, e aí vai tanto para as empresas quanto para os profissionais, né? É um caminho sem volta. Essas empresas investem pesado, né? Então, e aí você abre um leque absurdo, né? Imagina, a gente só falou aqui de e-commerce, mas se a gente começar a falar de outras aplicabilidades, por exemplo, machine learning, IoT, aí a gente abre outros leques absurdos, né? Então, cara, é um caminho sem volta e eu gosto muito desse caminho. É aquele negócio, né? Tudo vai parar ali, não importa de onde vem o negócio. Então, pode ser e-commerce, finance, cara, o games, o molecado jogando o tempo todo. A Microsoft lançou o xCloud agora para você jogar os jogos exclusivos dela, do Xbox, em qualquer dispositivo. Se você tem um tablet, você consegue jogar o Forza 5 no tablet. Como? O cara rodando no Azure e ele está literalmente streamando o jogo para você. Então ele processa tudo e só streama para você. Então, cara, para quem não entende que o mundo é de nuvem, não tem que estar na tecnologia. Eu acho que rende até um episódio novo pra gente abrir essa pauta de games em nuvem, enfim, começar a gente esmiuçando as coisas, trazendo um mundo de possibilidades. Acho bem legal e estou à disposição, cara. Quando quiser, aceito o convite. Tamo junto, obrigado, cara. Valeu, Caio. Um abraço. Valeu.